Então, a aula de hoje, a gente vai pegar a análise de solo que a gente fez na aula passada e a gente vai, a partir dela, continuar, então, para fazer a correção de fósforo. Vamos verificar se tem mais alguma correção a ser feita juntos ali. E aí a gente vai partir para a recomendação de manutenção. Alô, pessoal! Começando a transmissão, tudo bem com vocês? Vamos pegar a calculadora. Pessoal, como de costume, vou primeiro fazer a apresentação e aí depois eu vejo se alguém fez alguma pergunta, tá? Eu não consigo, como eu tô sozinha aqui na transmissão, eu não consigo fazer a aula e ver quem que tá comentando. Então, primeiro eu vou passar aqui os assuntos que eu tenho para vocês e depois eu dou uma entradinha aí no chat, vejo se tem alguém comentando. Normalmente o pessoal tá, devido ao horário, né, normalmente o pessoal tá assistindo essas lives um pouco depois, até no dia seguinte. Eu tenho percebido que as pessoas estão entrando, tem um número bom de pessoas assistindo, mas não ao vivo, porque realmente eu tenho que admitir que esse horário não é fácil, né, 3 horas da tarde o pessoal com certeza deve estar trabalhando, sexta-feira. Então primeiro eu vou passar a aula e depois eu vou ver se tem alguém acompanhando aí no chat, tá? Gente, vocês viram que eu tô com um novo formato, né, de aula, eu tô testando esse formato novo aqui, que vocês me veem na janelinha aí, e ao mesmo tempo eu vou passando as apresentações. Eu creio que nesse formato fica mais interessante, a gente fica mais à vontade, aí eu consigo compartilhar a tela com vocês para passando os cálculos. Então eu vou revezando, às vezes eu vou fazendo esse formato, às vezes eu vou fazendo no formato do Flipchart, tá? E aí vocês deixam os comentários também, se vocês gostaram, se não gostaram, tá? Então, a aula de hoje, a gente vai pegar a análise de solo que a gente fez na aula passada, né, que a gente interpretou para recomendação de calagem, e a gente vai, a partir dela, continuar, então, para fazer a correção de fósforo. Vamos verificar se tem mais alguma correção a ser feita juntos ali, principalmente de micronutrientes, e aí a gente vai partir para a recomendação de manutenção, tá? Então, no exemplo, nós vamos utilizar a expectativa de 180 sacas por hectare de milho. Então, a cultura escolhida foi o milho. Então, vamos lá. Outra coisa também que eu lembrei. Eu vou fazer, como a gente não vai estar no Flipchart, né, passando as contas, para continuar sendo dinâmico, ou seja, para eu estar fazendo as contas com vocês ali na hora, eu resolvi fazer nesse formato aqui do Excel, tá? Que eu também acho interessante. Aí vocês vão verificando como é que vai montando as tabelas no Excel também para ter sempre esses cálculos guardados, né? Então eu vou fazer nesse formato aqui hoje. Pessoal, então repassando os dados da análise que a gente tinha na semana passada, a gente viu que nós tínhamos ali tudo em centimol de carga por decímetro, né, cúbico, e de cálcio, magnésio, a gente tinha 1,97 de cálcio e 0,41 de magnésio. Pelas nossas contas lá, a gente tinha visto que ia precisar da recomendação de calcário, então eu tinha escolhido essa análise justamente por conta disso. Então, a gente vai pular essa parte que a gente já fez, tá? E o potássio, a gente também tinha visto que ele ficou numa faixa um pouquinho acima da ideal. Bem, coisa pouca, né? Então não precisaria de correção de potássio. Algumas pessoas comentaram comigo por e-mail que elas queriam lembrar como é que faz essa conta da participação, né? Como que calcula o elemento dentro da CTC. Então, vamos dar uma relembradinha aqui, rapidamente, só pra gente sanar essas dúvidas aí, né? Então, no caso, nós temos o cálcio aqui, vamos começar com o cálcio, tá? Não sei se vocês estão enxergando bem aí, vou aumentar ao máximo e vou deixar aqui no meio, porque eu sei que tem a janelinha aí que tá tomando um pouco a tela, né? Então, por exemplo, a gente tem lá 1,97 de cálcio, né? E a gente tem a nossa CTC, que é 5,2. Então, nada mais a participação, a porcentagem, nada mais é do que você dividir o cálcio pela CTC, porque a CTC ela não é a soma de todos os cátions. A CTC é a soma do cálcio, do potássio e do magnésio, às vezes do sódio se tem na análise também, mas o sódio, como é uma quantidade muito desprezível, a gente acaba não somando na análise. Então a CTC já é uma soma dos cátions mais o hidrogênio e o alumínio. Então, você quer saber quanto dentro dessa soma está sendo ocupado só por cálcio. Então,
a gente faz, normalmente aparece na análise de solo assim, ó, cálcio porcentagem, que já é a participação do cálcio na CTC. Então, você nada mais faz do que dividir o cálcio pela CTC e multiplica por 100, porque você quer saber porcentagem, né? A gente tinha feito a conta lá, tinha dado 37,9, a gente sabe que a faixa ideal é entre 40 e 60. Substituindo por magnésio, a gente tem lá de magnésio 0,41, então, ó, já deu aqui direto, né, a conta, magnésio dividido pela CTC vezes 100, 7,9, que também deu um pouquinho abaixo do ideal, né, o ideal entre 10 aí, começando na 10, tá? Sendo que a média ideal mesmo é que fique por volta ali de 15, 17, tá? Mas na faixa do magnésio, opa, não corrigi aqui, é entre 10 a 20. Então, para quem perguntou, é assim que calcula, tá, pessoal? Então, a gente tinha visto na aula passada que eles estavam um pouquinho abaixo do ideal e por isso seria necessário uma correção com calcário. Já o potássio a gente também viu, fazendo aqui rapidinho para vocês verem, o potássio ali estava com 0,27, que dava 5,2 e a faixa ideal era entre 3 e 5, lembra? Então ele já está um pouquinho acima, não vai precisar de correção. Dito isso, vamos voltar lá para a análise. Tem aqui os dados novamente, né, que a gente utilizou. E na análise, o fósforo estava dando 5 miligramas por decímetro cúbico, né? Lembra? E o enxofre, 9. 5 miligramas é considerado baixo em resina. Então, a gente vai fazer a interpretação ali e vai precisar, nesse caso, de correção de fósforo. Enxofre também é a mesma coisa. Aqui, na aula passada, eu comentei que a gente ia considerar como se a amostragem estivesse sendo feita de 0 a 40. Então, para 0 a 40, a média 9 também é baixo, né? Considerado bom a partir de 15 de média. Então, também vai precisar de uma correção aí de enxofre. Mas como ele está com uma M% aqui, uma saturação de alumínio um pouquinho alta para a camada de 0 a 20, a gente vai recomendar a gessagem e, por ter essa recomendação de gessagem, vai suprir a necessidade de enxofre, porque normalmente quando entra com a gessagem já supre essa quantidade, tá? B% estava 50,1% e argila 24%. Então, esses são os dados da análise que a gente vai trabalhar hoje. Lá na aula passada também eu fiz a interpretação do pH, mas só recapitulando. Eu não coloquei aqui os dados do pH, mas tem aqui na aula passada o pH em água estava 5,5 e o pH em CaCl 4,8, que estava na faixa aqui do médio. Então, o pH um pouquinho baixo em relação ao nível adequado, né? Significando que poderia aplicar calcário sem medo de alteração do pH. Então, ele estava nessa faixa aqui, ó, bem nessa faixa onde o alumínio ainda estava alto, né? Por isso que essa saturação para alumínio está 14,79. Então, você vê que ela está coerente aqui com a faixa de pH, né? Então, a gente vai, a partir desse princípio aqui, né? Corrigir o solo para chegar no nível médio adequado, nessa linha de fósforo e de enxofre, porque a gente considera que cálcio e magnésio já vai ser suprido pela calagem, que foi o cálculo que a gente fez na semana passada. E aí a gente vai calcular essa adubação de manutenção aqui da cultura, tá? Que leva em conta, então, o que é extraído pelos grãos, pelas fibras, pela a produção em si, né? Sem contar folha, sem contar galho, raiz, etc. Então, aqui na adubação de manutenção, é só o que a cultura extraiu com a colheita. E quando o nível do solo está muito alto, quando você faz a análise lá e a faixa passou da faixa do adequado, o nível do nutriente está muito alto, você pode considerar aplicar até menos do que a cultura exportou, né? Porque se ele está num nível muito alto, você aplica lá meia dose do que vai ser exportado pela expectativa, né? Dependendo de quanto tá essa faixa aí, né? Se está muito, muito alta, aí você pode depois calcular quanto que você pode colocar. Até vai ser tema de outras aulas, tá? De aulas futuras, quando você encontra essa situação de solo muito, muito alto, aqui na Bahia, vez ou outra, a gente encontra solo que foi muito fosfatado, né? Colocado muito fósforo e tá
saindo pelo ladrão. E aí, como que a gente calcula essa adubação de reposição, né? Que não precisa colocar tanto, mas que ainda é bom para garantir a produtividade esperada, né? Então, quanto? E aí também, nessa aula, a gente vai falar quando que a gente não precisa colocar nada, né? Quando é seguro não colocar nada. Lembrando que a análise de solo, ela sempre tem que ser baseada numa amostragem bem feita, tá, gente? Bem homogênea, bem distribuída na área, que represente bem toda a área. Não adianta nada a gente fazer todos esses cálculos em cima de uma amostra só, que pega de qualquer jeito, com poucas subamostras, que aí a gente acaba errando no diagnóstico. Pode ser que a amostra tenha pegado numa linha de plantio aí, alguma coisa, que dá interferência nos resultados. Então, tomar muito cuidado nessas recomendações aí em cima de uma análise só, tá? E se for uma análise só, porque a área é pequena, lembrando que as subamostras, então, tem que ser bem distribuídas para representar bem essa área, tá? Mas, se possível, fazer mais amostras compostas também, né? A amostra composta tem várias subamostras, então, sempre que possível, fazer várias amostras compostas também, mesmo que seja da mesma área, certo? Então, a gente vai calcular aqui a recomendação de correção de fósforo e enxofre e manutenção de fósforo, enxofre, potássio, nitrogênio para milho, certo? Pessoal, olha só, eu trouxe uma novidade aqui para vocês. Eu andei fazendo aí umas revisões bibliográficas, que a gente agora que trabalha só com conteúdo, tá sempre lendo, tá sempre se atualizando, e isso é ótimo. Então eu trouxe para vocês aqui uma tabela atualizada, uma versão mais estendida daquela tabela de interpretação de recomendação de fósforo que eu estava passando para vocês, né, nas aulas anteriores. E aí, essa tabela é que eu vou utilizar daqui para frente, né, até que tenham outras atualizações, até que eu encontre outras literaturas, mas essa daqui essa tabela aqui é desses pesquisadores aqui, né, Souza, Lobato e Ren, e a tabela mais atual é de 2006, tá? Então, o que tem de diferente essa tabela da outra que eu mostrei para vocês? Ó, essa tabela, ela tem mais faixas do teor de argila, porque a outra ela estava mais resumida, né? Tava de 10 a 20, se não me engano, de 26 a 40, então ela tem mais faixas, e aí a recomendação fica mais assertiva ainda. E aqui, ó, já sai o resultado em quilos por hectare de P2O5, então não precisa mais transformar depois para P2O5, já sai direto aqui utilizando essa tabela, tá? Se for sequeiro, você faz essa conta direto, e se for irrigado, multiplica por 1,4. Por que isso, né? Rapidamente, teve um vídeo que eu expliquei como é que utiliza essa tabela, como é que interpretava, mas pode ser que você não tenha acompanhado esse vídeo, então eu vou passar aqui rapidamente como é que funciona, tá? Essa tabela aqui de recomendação de correção de fósforo é baseado no teor de argila. Por quê? Porque o fósforo tem aquela característica de ser retido pela argila do solo, então quanto mais argiloso o solo, mais sítios de fixação de fósforo, né? E uma vez o fósforo fixado ali na argila, ele não retorna. É uma pequena porcentagem que retorna desse fósforo, o resto é fixado. Então, esses pesquisadores, eles fizeram um compilado, né, de vários dados do quanto que retia de fósforo dependendo dessas faixas aqui de argila. Só que o extrator, e aí eles colocaram aqui, né, o nível crítico para o extrator Melick, e o nível crítico para o extrator resina. Por que essa diferença? O Melick, ele é um extrator que é uma mistura de ácidos. Quando ele ataca, essa mistura de ácidos ataca a amostra de solo, dissolve ali a quantidade que tem de fósforo. Mas muitas vezes dissolve um pouco a mais, ou não ela não é tão precisa quanto o extrator resina que foi inventado depois. O resina é um extrator mais moderno. Então, por isso que você tem que ter uma interpretação para cada tipo de extrator, porque dependendo, né, é uma interpretação diferente. No caso da resina, a resina ela troca
com a amostra de solo, simulando como se fosse a raiz. Então a resina chama até resina trocadora de íons, porque ela tem ali cargas negativas. Os pesquisadores fazem a resina contendo cargas negativas que simulam como se fosse as cargas negativas presentes ali na rizosfera, né, na zona da raiz. A raiz ela exuda ácidos que fazem com que aquela zona em volta dela fique carregada de cargas negativas. E a resina simula exatamente isso. Então ela tira do solo só o que a raiz tiraria. Então por isso que não varia conforme o teor de argila. Ó, vocês veem aqui que resina, o teor crítico é sempre 15 para qualquer tipo de textura de solo, justamente por essa característica em relação ao melic, tá? E aí a gente multiplica aqui pela continha, né? Cadê? Então a gente tem o teor desejado de fósforo, que é esse nível crítico aqui, né? Que é considerado um nível alto para 80% da produtividade potencial da cultura. Então o que eles fizeram? Os pesquisadores eles sempre fazem no laboratório quanto que determinada variedade ou conjunto de variedades que está sendo comercializado tem potencial de produzir. Então, no laboratório, as plantas são muito produtivas, né? Tanto é que a soja aí chega quase para lá dos seus 300 sacos por hectare de potencial. E aí, quando chega no campo, obviamente é outra coisa, porque sofre interferências, N interferências que a gente que trabalha na área conhece bem, né? De clima, de solo, enfim, pragas, doenças, competição, distribuição de plantio, enfim. Então, aí elas não expressam a produtividade potencial. Mas esse trabalho aqui, ele foi baseado em cima da produtividade potencial, 80% da produtividade potencial. Por que isso? Para garantir que no campo, na situação de campo, não tenha nenhum tipo de desvantagem, né, na produtividade em relação à quantidade de fósforo. Então, vamos supor que a gente esteja lá na condição de campo e consiga ajustar todas as variáveis para a planta expressar o seu máximo. E acontece também de ter um ano de safra boa, de clima ideal para a cultura, então a produtividade não pode ser parada pelo nível de fósforo. Então, por isso que é baseado na produtividade potencial. Fósforo a gente sabe que é o principal nutriente aí na produção de energia, né, envolvido nas moléculas de ATP, de energia, então por isso que a planta é o principal nutriente aí que os produtores se preocupa bastante junto com o nitrogênio, né? Que realmente não pode faltar para a planta. Sem energia, ela não vai expressar o seu máximo realmente. Então, dito isso, que é baseado em 80% da produtividade potencial, a gente fica tranquilo de fazer a recomendação de correção e depois ainda coloca um pouquinho a mais pensando no que a cultura vai extrair, né, com a produtividade. Para que assim, colocando esse pouquinho mais, a planta retire junto com a exportação, junto com a colheita, e o solo ainda permaneça no seu nível adequado de fósforo, né? Sendo que aí no outro ano você não vai precisar investir tanto em correção, você pode ir sempre só jogando o nível de manutenção. Aí então a continha é essa daqui, né, pessoal? Não sei se vocês acompanharam as últimas aulas aí, mas vamos repassar. Teor desejado menos o teor da análise vezes ACT. E eu coloquei aqui na tabela do Excel. O teor desejado, então, vamos lá. O nosso a gente colocou como extrator resina, tá? Mas vamos fazer as duas simulações para vocês verem. Teor desejado, então, é 15 para resina. Vou até colocar aqui, ó, que aí a gente compara. E o teor da análise é 5. A capacidade tampão, a gente pega ali, então, na tabela. Aí sim, ó, nesse caso, aí sim, a capacidade tampão, ela é dependente do teor de argila, né? Por quê? Tampão, assim como eu expliquei na aula passada em relação ao alumínio, né? Para o fósforo também tem esse fator, quanto que o solo ainda volta aquela pequena porcentagem de fósforo para a solução do solo.
Aí, nesse caso, aí sim é baseado no teor de argila o fator aqui de transformação. Aí, no caso da resina, a gente está lá com a nossa análise está com 24% aqui, então é nessa faixa aqui. E aí a gente vai utilizar esse fator 8 para multiplicar ali na nossa equação. Aí a conta vai dar, então, vou colocar para cá, que a gente põe assim, resina igual esse menos esse. Vou colocar entre parênteses, senão ele vai multiplicar primeiro, multiplicado por esse. Que vai dar, então, 80 quilos por hectare de P2O5. Aqui eu não vou colocar o subscrito não, tá, gente? Pra não perder muito tempo. Mas aí vocês sabem aqui que é o P2O5 certinho, com 2 embaixo, né? Na hora de escrever, não vai confundir. E aí vamos colocar Melic aqui. Melic. A faixa de argila é 24, então fica aqui na terceira linha. E o nível crítico de fósforo, ou seja, que é considerado o ideal, o adequado, a partir desse nível, só trabalha com adubação de manutenção, nessa faixa de argila é 17. Então a gente vai pegar lá, colocar 17. O CT aqui para Melish é 7, tá? 7. Normalmente acontece um negócio muito engraçado, né? Que é por conta dessa diferença entre o estator Melic e resina, né? Pelo Melic ser ácido. Quando o solo é menos argiloso, tem uma textura menos argilosa, normalmente o Melic ele apresenta um valor acima do de resina, ou seja, o ácido ele ataca o fósforo e aparece mais fósforo do que normalmente tem na análise. E quando o solo é muito argiloso, normalmente o Melic apresenta um valor menos do que de resina. Então ele é variável, ele não é sempre abaixo do de resina ou sempre acima, tá? Então no caso aqui, ó, e também varia muito de solo para solo, não tem uma relação assim bem igual, mais ou menos 5 pontos a mais ou menos 3. Não, é muito variável, depende muito de cada solo mesmo. Então aqui eu vou chutar, porque a gente está fazendo uma simulação, na análise que eu peguei não veio análise de fósforo em Melic, tá? E a gente vai fazer aqui só uma simulação. Então vamos supor que na nossa análise deu 9, tá? 9 de Melic, um pouquinho acima do de resina. A conta é a mesma, a gente vai pegar, só muda o fator, né, que vocês acompanharam ali comigo, que é o teor desejado, que no caso, para essa faixa de argila Melic é 17, menos o que tem na análise, que a gente simulou 9, vezes o CT. Então, daria 56 quilos por hectare de P2O5. Então, vocês veem que tem essa variação, tá? Mas no final das contas, em fertilizante, vamos ver quanto é que fica a diferença. Às vezes parece muito, mas na hora de calcular, né? Aqui eu já faço direto pela porcentagem que tem de P2O5 no super simples. Então, por exemplo, o super simples está com 18% de P2O5, eu já divido direto por 0,18. Então, deu 444, né, quilos por hectare aqui no resina. Aí vocês viram que deu uma pequena diferença de correção, né? Mas lembrando que eu estou simulando, então pode ser que na vida real não dê toda essa diferença, né? Essa diferença de quase 100 quilos aí. Porque eu estou simulando, tá? Em termos de campo, 300 com 400 também não faz muita diferença, tá? Em termos de aplicação. Então, esse é o resultado e vamos partir para... Guarda esse número aqui, tá? Porque a gente depois, na verdade, tem que calcular a manutenção e a gente vai somar esse valor aqui. E aí, vamos para a gessagem. Nas aulas anteriores, eu também tinha passado o cálculo de gessagem, mas eu vou dar uma recapitulada aqui para quem não assistiu. Ó, aqui é a tabela de interpretação do enxofre, né? Pra vocês verem que os autores, tem vários autores falando, dando o nível de interpretação de enxofre aqui, dependendo da região, né? Mas no caso,
eu sempre comento que eu vou pegar do Witt, né, que é um pesquisador bastante conhecido na área, pesquisador do Instituto Agronômico de Campinas, e ele afirma que a nível Brasil, né, pensando em todas as regiões do país, acima de 15 é um nível considerado alto. Então, a gente sempre pega esse nível aqui para se basear, tá? Eu sempre coloco para chegar na correção até 15. E aí, quando que a gente aplica gesso? Então, a gente sempre vai aplicar a gessagem quando a amostra de 20 a 40, então sempre por isso que é importante a gente fazer essa amostragem de 20 a 40, estiver apresentando cálcio abaixo de 0,5 centimol por decímetro cúbico. Então, sempre quando a amostragem de 20 a 40 tiver nesse valor ou quando o teor da saturação de alumínio estiver acima de 20% na camada de 20 a 40, você pode entrar com gesso. Então, essa é a recomendação. Então, é esse teor e o teor da saturação de alumínio, ou um ou outro. A gente aplica gesso tanto para eliminar esse alumínio tóxico da subsuperfície, quanto para elevar cálcio para ser sinalizador de crescimento das raízes, né? Então, a gente pode escolher ou um ou outro, ou os dois juntos, tá? Como essa análise aqui não tinha 20 a 40, eu vou considerar que essa camada vai estar acima de 20%, porque se de 0 a 20 já está 14,79, então muito provavelmente, quase certeza que a camada de 20 a 40 está acima de 20%, tá? Então, nesse caso, eu vou considerar que vai precisar de gessagem, sim. E a conta é essa daqui, ó, 50, que é o fator de transformação. Essa equação aqui é utilizada para culturas anuais e essa daqui para culturas perenes, então frutíferas. Você utiliza essa conta embaixo aqui, tá? Que é 75. Então, vamos lá. Teor de argila, 24, tá na nossa análise, e o fator é 50. Então, essa é bem simplesinha, não tem erro nenhum, já sai quilos por hectare de gesso. Então, vamos supor que a gente queira aplicar culturas anuais, e perenes. Vamos comparar. A perene, então, é o fator, bom, depois a gente muda ali. Vamos colocar aqui embaixo, mais fácil. Vezes teor de argila. Vou colocar aqui mais para baixo para ficar mais visual. Anual e perene. Então, o teor de argila também aqui, 24. Vou corrigir aqui. Então, vocês viram, né, que entre a anual e a perene tem uma boa diferença e isso se dá pela exploração maior que é feita pelas raízes das culturas perenes, né? Então, como elas exploram muito mais solo para baixo na subsuperfície, né, e são raízes mais robustas, e aí, obviamente, iria precisar mais de gesso, por isso que tem esse fator maior do que as culturas anuais, tá? Então, aí a gente pode simular, ó, quanto maior o teor de argila, mais gesso vai precisar. Então, por exemplo, num teor aí de 35, ó, aí já mudaria para quase 2 toneladas aí, né, 1.750 quilos para culturas anuais e mais de 2,5 toneladas, né, vamos falar certo, 2.625 quilos por hectare de gesso para perene se fosse um teor de argila maior, 35%. E é legal a gente mostrar aqui assim no Excel, né, que vocês já vão vendo que vocês podem ir montando aí suas tabelinhas para ficar meio que pronto quando você encontrar uma análise de solo, você já joga ali no que está já planejado e aí rapidinho você interpreta uma análise, tá? Bom, então já calculamos a correção de fósforo, já fizemos a gessagem, já estamos aí só com 20 minutos, meu Deus do céu, como o tempo passa, eu falo que eu vou fazer uma live de 1 hora e o negócio voa, não sei o que acontece, eu falo demais. Você já sabe, esse canal é novo, então se inscreva, compartilha, dá um like para ajudar que esse conteúdo chegue a mais pessoas e fique ligado que toda semana tem vídeo novo por aqui. Até a próxima e tchau, tchau!